Que a parada é a seguinte: como chegam os rivais dos brasileiros no Super Mundial? Vídeo do Futebol Máximo, o Chelsea, o Borussia, o Real Madrid, você já sabe exatamente como tá todo mundo? Como é que tá o Porto? Que é português, é europeu, mas não é a nata da coisa, tá ligado? É a elite europeia. Como é que tá o Porto? Vamos descobrir aqui. Nenhum brasileiro tem mais do que 3% de chance de ganhar o Super Mundial. E isso nem sou eu que tô falando, tá? E sim as casas de apostas. Agora, se o papo for sobre avançar às oitavas de final, o cenário é bem diferente. Até porque, ainda que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo não estejam entre os mais Palmeiras tem que avançar, mas cotados para passar em primeiro, todos eles têm pelo menos 40% de chance de bater nas oitavas. Mas, pra gente poder tirar as nossas próprias conclusões e entender exatamente como chega a cada um dos adversários dos times brasileiros, eu resolvi montar esse guia bem detalhadinho. No grupo A, que tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami, o Palmeiras do Abel Ferreira aparece com 65% de chance de avançar. E só tá atrás do Porto, que se classificou para o Super Mundial pela média no ranking da UEFA dos últimos 4 anos. Porto esse que passou por uma mudança relevante no início do ano. O técnico Martin Anselmi, campeão pelo Del Valle da Sul-Americana de 2022, assumiu no lugar do Vitor Bruno. Mas essa aí pode ser considerada uma mudança bem pequena perto da eleição do André Vilas-Boas, né, que tirou o Jorge Nuno Pinto da Costa da presidência depois de 40 anos. André Vilas-Boas, que inclusive foi o responsável pela saída do técnico Sérgio Conceição, que estava no clube desde 2017. Junto a isso, também rolou uma mudança no elenco. O Porto resolveu abrir olha o tamanho do dente, tá ligado? Olha o tamanho, isso aqui é uma placa de trânsito. mão de jogadores mais experientes como o Galeno, o Evanilson e o Taremi para apostar em nomes mais jovens. Saiu então o Sérgio Conceição, chegou o Vitor Bruno e sob o comando dele o Porto foi campeão da Supertaça de Portugal contra o Sport. Mas na sequência da temporada o Porto acabou eliminado na terceira fase da Taça de Portugal contra o modesto Moreirense e também eliminado nas semifinais da Allianz Cup contra o Sport. E foi logo depois dessa derrota aí na Taça da Liga que o Porto perdeu outros 2 jogos seguidos no Campeonato Português e veio a demissão. Só que com o Martin Anselmi, pelo menos em termos de resultados, o Porto piorou. Aliás, tomando como base a pontuação, o Porto ficou mais perto de ficar de fora dos 3 primeiros colocados, algo que não acontece há 49 anos, do que de fato conquistar o título. Isso sem falar que os resultados na Europa League também não foram suficientes. Resumindo, o Porto tá uma bosta, vai pra cima deles, Palmeiras. Pra salvar a temporada. Aí vai nem estando numa bosta, nem estando meio mal, tá ligado? Nem assim não dá pé pra gente. Aí é o Porto foi eliminado nos playoffs depois de ter ficado em 18º na fase de Liga da Champions e exatamente por conta disso também, pela primeira vez desde a temporada 18-19, terminou o ano sem vencer nenhum título relevante. E pra você ficar de olho, além dos conhecidos, né, o Fábio Vieira, ex-Arsenal, e o PP, ex-jogador do Grêmio, eu sugiro que você fique de olho no atacante Samu Morodion. Ele que é o artilheiro do Porto na atual temporada, com 25 gols marcados e terminou o campeonato português na vice-artilharia. Já o Inter Miami conseguiu se classificar para o Super Mundial por ter feito a melhor campanha da temporada. Por ter o Messi. Vamos, né, corrigir aqui. Por ter o Messi. Por ter o Messi, parabéns, vocês ganharam uma vaga. Temporada regular da última MLS, mas na real, todo mundo sabe aqui que foi um convite da FIFA, né? Um convite puramente estratégico, lógico, para ter o Messi na competição. Lionel Messi, que chegou no Inter Miami em 2000. O foda é que pra galera que gosta de chamar o Messi de protegido da FIFA, é que eles também queriam o Cristiano Ronaldo, né? E aí o Cristiano Ronaldo não fez ali. Ah, mas tem que ser emprestado. Não vou. Mas eles também queriam o Cristiano Ronaldo. 23. E esse corte de cabelo aqui, caraca, judiaram do Messi nessa, tá? A cabeça dele tá torta aqui, viado. Que é isso? Caramba, o cara tem todo o dinheiro do mundo, não tem dinheiro pra lançar aquele. E se junto com ele veio o Tata Martino, que depois da eliminação na MLS em novembro do ano passado, pediu demissão do cargo alegando questões pessoais. E quem assumiu o comando do time foi um cara que conhece muito bem não só o Messi, mas toda a tropa do Inter Miami, né? Jordi Alba, Sérgio Busquets, Luis Suárez. O homem que assumiu foi ninguém menos que Javier Mascherano. Assim, é muito o grupinho do Messi, o Inter Miami, né? Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez, o próprio Messi, e aí o treinador quem? Ah, o Mascherano. Tá ligado? É muito grupinho do Messi. Aliás, esse aí é só o primeiro.
Sabe aquelas peladas de fim de ano de amigo do MC sei lá quando versus amigo... Assim, o Inter Miami é os amigos do Messi versus... Primeiro trabalho do Mascherano em um time profissional. Ele que se aposentou em 2020 e desde 2021 estava à frente da seleção sub-20 da Argentina. E na atual temporada, depois de 17 rodadas da MLS, o Inter Miami é só o terceiro colocado na Conferência Leste, o sexto no geral e foi eliminado na semi da Conca Champions pro Vancouver Whitecaps, que tomou de 5 do Cruz Azul na final. E sobre o destaque, é impossível fugir do Messi, né? Que é o jogador da MLS com maior número de participações em gols. São 16 participações diretas nas 13 rodadas que ele disputou, além dos 5 gols marcados em 7 partidas na Conca Champions. O Al Ahly do Egito, que é visto pelas casas de apostas como o patinho feio do grupo, conquistou a sua vaga para o Super Mundial de 2025, não só vencendo uma, mas 2 vezes a Liga dos Campeões Africana, em 2021 e 22-23. Aliás, em termos de tradição, o Al Ahly é praticamente o Real Madrid da África, tá? Os caras são os maiores vencedores. No Super Mundial antigo eles sempre estavam, então esses aqui, pô, toda vez eles aparecem. Da Champions africana e de quebra os maiores campeões egípcios. O último título do egipcião, inclusive o terceiro consecutivo, foi conquistado exatamente nessa temporada. Apesar de ter ficado com a segunda colocação durante a temporada regular, o Al Ahly respondeu e muito na fase final. Foram 6 vitórias, uma única derrota e assim conquistou o seu 45º título. E o grande nome do time, obviamente com o perdão da pronúncia, é o meia Eman Ashor, jogador de 28 participações em gols nessa temporada em 40 jogos disputados. Pessoal, mas calma aí, porque antes você já viu os novos produtos da GoCase pro seu time? A GoCase tá sempre lançando coleção nova, sempre lançando novidade, tem praticamente todos os times do Brasil. Você já sabe, eu tenho vários produtos deles, como por exemplo essa capinha aqui que é do Vasco, ela é mais discreta. Essa daqui você tem que ver no detalhe, tá ligado? Pra você catar que é do Vasco. Então se você gosta de uma parada mais discreta, tem. Ah não, mas eu queria uma parada mais chamativa. Tá tendo também. Olha só, essa aqui no detalhe até cego ver de que time que é, tá ligado? Então tem capinha pra todos os gostos, pra todos os estilos. Na GoCase você também vai ter copos térmicos, garrafas e também tudo isso personalizado do seu time. Mano, olha a qualidade disso aqui. Essa daqui é da última coleção do Vasco, tá ligado? De verdade, é uma das minhas preferidas. Tem um relevo aqui assim, ó. Os produtos são realmente bem bons e é tudo licenciado e tem cupom de desconto. O cupom esse aqui você compra tudo com desconto lá. Enfim, o link está aqui embaixo na descrição. Usa lá o cupom, dá uma olhada nos produtos, você provavelmente vai gostar de alguma coisa. E agora sim, vamos voltar pro vídeo. No grupo B, que tem Atlético de Madrid, Coitado do Botafogo, meu Deus do céu. PSG, Botafogo e Seattle Sounders, o favorito, lógico, com que é o Botafogo. 80% de chance de classificação é o PSG, mas o Botafogo não tá mal não, tá? Tem 40%. O Atlético de Madrid tem pouquinho... Caraca! Sério? Mais de 70% de chance, mas é bem verdade que o Atlético vem de uma temporada de altos e baixos. E eu falo isso porque em um determinado momento... Pô, 40% os caras estão pondo até bastante fé no Botafogo. Tá ligado? Não querendo tirar o time pra merda, mas é porque tem Atlético de Madrid e o campeão da Champions. 40% não tá ruim, não. De La Liga, realmente pareceu que o Atlético de Madrid ia disputar o título ponto a ponto com Real Madrid e Barcelona. Tanto que o time do Simeone conseguiu engatar 15 vitórias consecutivas e chegou até mesmo a liderar o campeonato espanhol depois de 19 rodadas. Mas aí então veio uma derrota bastante frustrante pro Leganés e o Atlético não assumiu mais a ponta. Na Champions, o Atlético de Madrid foi eliminado pro Real Madrid nas oitavas de final em jogo que foi pros pênaltis e na Copa do Rei caiu nas semifinais pro Barcelona, que foi campeão em cima do próprio Real. Agora, tem algumas coisas que nunca mudam, né? Desde a temporada 11-12, quando o Simeone assumiu, o Atlético de Madrid é conhecido por ser um time de muita solidez defensiva, e isso aconteceu também nessa temporada, tanto que terminou com a segunda melhor defesa de La Liga. Foram só 30 gols sofridos em todo o campeonato espanhol, o que é uma marca bastante relevante, né? O time do Simeone com isso ficou atrás só do Athletic Bilbao, que sofreu 29, mas o detalhe mais interessante ainda é que durante essa sequência histórica de vitórias, o Atlético de Madrid mostrou que também é um time dominante com bola. E para isso é fundamental a presença do Griezmann, que além de... Pô, a gente já falou bastante disso, tá ligado? Mas se por acaso o Botafogo realmente conseguir fazer um jogo, e pode até perder, mas se conseguir fazer um jogo decente contra o Atlético, já é bem da hora. Porque é Griezmann, é Julián Álvares, tem um Sorloth, tem muita gente,
tá ligado? E aí, pô, não precisa nem ser contra o PSG, não. Se jogar legalzinho contra o Atlético, já é alguma coisa. A gente tá muito no escuro, né? A gente não sabe o que esperar, o que vai ser, o que dá pra projetar. Enfim, vamos Participar com gols e assistências também é o grande responsável por dar fluidez pra esse time. É ele quem se movimenta, gera apoio e durante os jogos se reveza na referência com Julián Álvares, que só não foi o artilheiro do Atlético de Madrid em La Liga, porque na última rodada o Sorloth simplesmente meteu um hat-trick. Mas ainda assim, o Álvares, dentre todos os jogadores do elenco, foi aquele que teve o maior número de participações diretas, 29 gols e 7 assistências em 54 partidas. O PSG é um time que hoje dispensa comentários. A PSG pode ser curto, pode ser breve nos comentários, porque a gente, né, tá bem ligado. Mas como eu não sei se você tá morando debaixo de uma pedra ou não, vamos lá. Agora, tem uma parada que é bem curiosa, né? Porque o início de temporada do Paris foi bastante frustrante. Tanto que em dezembro, que foi quando aconteceu o sorteio, não parecia tão ruim assim enfrentar o PSG, né? O Botafogo era o atual campeão da Libertadores e o Paris Saint-Germain já tava sofrendo com a saída do Mbappé. Eu lembro de um tweet do mano, tipo, ele printou o time do PSG nesses aplicativos sabe, de informação de futebol e tal. Ele printou o time do PSG, isso bem antes do PSG ganhar a Champions, e falou, gente, dá pra ganhar disso aqui, né? E aí o PSG termina a temporada metendo 5-0 na final da Champions, tá ligado? Tinha começado bem mal a fase de liga da Champions. Só que o problema é que tudo isso aí mudou e mudou muito. O PSG não só encaixou, como foi campeão invicto da Ligue 1, e é verdade que depois eles perderam 2 joguinhos, mas realmente foi só depois de já ter garantido o título. Foi também de forma invicta que eles venceram a Copa da França e, lógico, mais recentemente ganharam a Champions com todos os méritos e passando o carro na Inter. E é por conta de tudo isso aí que, pelo menos no meu entendimento, hoje o PSG não só é o time a ser batido dentro do seu grupo, mas também em todo o Super Mundial. O time que aparece como o grande favorito nas casas de apostas ainda é o Real Madrid, mas bola por bola... É que o Real Madrid joga com o nome, né? O Real Madrid, sei lá, eles chegam lá e, caralho, vou enfrentar o Real Madrid, viado, tá ligado? O Real Madrid não se compara. Isso porque o PSG é um time que reúne experiência, juventude e também tem... E o Real Madrid acabou de encontrar um novo técnico e ele começou a treinar ontem, tá ligado? Um fortíssimo candidato à bola de ouro. É simplesmente um colosso a temporada 24-25 do... O mano mandou aqui no chat que as pessoas estão respeitando mais o PSG pós-Champions do que o City. É que realmente a temporada do City foi muito merda, né? Mas de qualquer jeito também não dá pra tratar o City como se fosse, o City dá pra ganhar, o City é tranquilo. O Fluminense nos mostrou que não é muito não. E olha que no 4-0 lá do antigo Mundial não tinha Haaland e não tinha De Bruyne. O De Bruyne, né, não vai ter de novo, porque ele já meteu o pé, tá lá no Napoli agora, mas o Haaland vai ter. É claro que naquela época, apesar de não ter os dois, era uma fase muito melhor do que agora. Dito isso, 4-0, sem Haaland e sem De Bruyne. Agora pelo menos o Haaland tem. Tá ligado? Fora as contratações mais recentes que chegaram, então o Marmoush tá jogando muito bem, e os caras que chegaram mais recentemente, que é o Reinders e o Cherki. Eles estão no Mundial? Sinceramente não sei, acho que sim. Do Dembélé, são 47 participações diretas em gols em 49 partidas, com direito a 8 gols e 6 assistências em 15 jogos de Champions. Dito tudo isso aí, uma coisa é certa, né? O grande saco de pancadas desse grupo vai ser o Seattle Sounders, que se classificou para esse Super Mundial depois de... Se a gente tá falando que o Botafogo deu azar, imagina o Seattle Sounders, tá ligado? Os caras tá tipo assim... Nós estamos indo lá fazer o quê? Na verdade, eles estão indo lá a lugar nenhum, né? Eles já são dos Estados Unidos, tipo, eles estão pegando um ônibus pra viajar. Mas, tipo assim, imagina, o grupo é o campeão da Libertadores e esse é o cara mais fraco do grupo. Porque tirando esse Atlético de Madrid e o campeão da Champions. É nóis, tamo junto. De ganhar a Copa dos Campeões da CONCACAF, mas isso aconteceu lá em 2022. O que tem de positivo é que se a gente tava falando de alguns times que recentemente trocaram os seus treinadores, esse definitivamente não é o caso aqui. Afinal, o Brian Schmetzer tá há 8 anos no Seattle. Foi com ele que em 2019 o clube venceu a MLS e no ano... Cara, sabe quando você reconhece o rosto do cidadão, mas não tem certeza de onde? É o Lodeiro esse maluco aqui? Pera aí que agora eu vou ter que dar uma checagem aqui, dar uma checada. Lodeiro. Pô, é ele mesmo. É ele mesmo. Tá até com o uniformezinho aqui, ó. É ele mesmo. Por que eu bati o olho e lembrei do Lodeiro do Botafogo?
Faço a menor ideia, mas tá aqui, Lodeiro. É isso, tamo junto. Forte abraço aí, botafoguenses. No passado, bateu final da Conferência Oeste, mas acabou perdendo pro LA Galaxy. Acontece que, nessa temporada, o Seattle Sounders vem oscilando. Isso porque, além de ter sido eliminado nas oitavas da Conca Champions, eu nem sabia que ele tava na MLS, fazendo nem ideia, tá ligado? na classificação geral da Major League Soccer, o Seattle é só o 12º colocado, com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E já que não tem nenhum grande nome, o destaque vai pro artilheiro do time, né, o Albert Rusnak, que tem 8 gols marcados. Saco de pancada, gente. Saco de pancada, pô, o time tá mal na MLS, esquece, pelo amor de Deus. Em 19 partidas na temporada. E também vale a menção pro volante João Paulo, que é um velho conhecido do Botafogo e pelo menos até o início dessa temporada. Esse aqui eu não faço ideia de quem seja, não. Desculpa, esse aqui eu tô por fora. Lodeiro, tamo junto. Esse aqui... temporada era o capitão do time. Bora então de grupo D, que é composto pelo Chelsea, o Esperance da Tunísia, o Los Angeles FC e também o Flamengo, que é quem aparece com 71% de chance de avançar. O Chelsea vai estar com quanto por cento aqui? 100? E só por curiosidade, você sabia que é exatamente essa porcentagem de inscritos aqui no Futebol Máximo que ainda não tem o sininho das notificações ativados? Então já aproveita, tá? Dá essa moral pra gente. Link do canal Futebol Máximo estará aqui embaixo na descrição. A gente tem visto bastante vídeo deles porque é realmente bem bom. Talvez você não reconheça por causa desse mano aqui, mas é um canal que mais de uma pessoa apresenta. Então se inscreva aí. Lógico, não vai esquecer também de deixar o like. Se inscreve aqui também, custa nada, tá tudo de graça no vídeo. Beleza, mas agora o único europeu e adversário que tá à altura do Flamengo é o Chelsea, né? O Mano soltou uma boa pergunta aqui. Vocês acham esses times da MLS mais competitivos que os times argentinos? Eu posso estar muito errado, mas eu acho que não. Acho que a Argentina é melhor, tá ligado? Eu acho que a Argentina é melhor, mas vamos ver. Eu acho. Não tenho certeza. Eu acho a Argentina é melhor. Né, que se classificou pro Mundial depois de vencer a Champions em 2021. E olha, dá pra dizer que o início de temporada dos Blues foi excelente. Por um momento eles chegaram a ser o principal perseguidor do Liverpool, mas aí acabou perdendo força e terminou a Premier League na 4ª colocação. Acontece que esse desempenho abaixo também se traduziu na FA Cup, que o Chelsea acabou eliminado pro Brighton na 4ª fase e também na Copa da Liga, que os Blues caíram pro Newcastle nas 8avas de final. A resposta mesmo veio só no finalzinho da temporada. Título da Conference League conquistado com direito a uma goleada pra cima do Betis na final. Que, sendo o Chelsea quem ele é, Conference League era um campeonato que não era nem pra estar disputando, né? Porque isso aqui, tipo assim, tem a Champions, tem a Europa League e tem a Conference, que é a terceira. Então, assim, é legal ganhar e tal, mas não era nem pro Chelsea estar aqui. E é claro que um título sempre enche um time de moral, mas em termos de nível de enfrentamento, não foi aquela Brastemp. Você vai ter que concordar comigo que não foi aquela Brastemp. Chegar na final da Conference depois de passar por Copenhagen, Legia Varsóvia e Djurgården da Suécia para um time do investimento do Chelsea não é mais do que obrigação. Só o Mudryk, que nem joga no Chelsea, mas só o Mudryk deve pagar o salário de todo mundo, a transferência de todo mundo desses outros. E o cara do time, claro, é o Cole Palmer, artilheiro do Chelsea em 20. O que tem de feio tem de bom esse mano. 4,25 com 15 gols marcados e de quebra o maior garçom, com 8 assistências servidas. Já o Esperance da Tunísia se classificou para o Super Mundial por conta do desempenho durante o ciclo de 2021 a 2024 e chega como o grande azarão do grupo. Agora, também é inegável que, dentro do contexto que está inserido, o Esperance é sim um grande time. Não foi por nada que eles conseguiram vencer a Taça da Tunísia e também nessa temporada chegaram ao bicampeonato consecutivo da Liga. E tomando... Deus me dê forças pra não rir deles serem, tipo assim, os campeões da Taça da Tunísia, tá ligado? Taça da Tunísia, porra. Como base um contexto um pouco mais amplo da Champions League africana, por exemplo, o Esperance começa muito bem, liderando o grupo que tinha o Pirâmides, patrocínio da Danone, por que é isso? E acabou sendo o campeão da competição. O problema aí é que acabou caindo logo na fase de quartas de final contra o Mamelodi Sundowns, que era simplesmente o pior time dentre os classificados. Boa. Aí sim, hein? Aí da hora. Aí joga muita coisa. Respeita o Tunisão. Vou respeitar, pô. Grande campeonato tunisiano. Tunisiano, assim que fala? Marcados pro mata-mata. O grande artilheiro do Esperance é o argelino Youssef Belaili, que tem 19 gols marcados e outras 5 assistências em... Pra mim ele ia falar que tem 19 anos. Eu ia falar, 19 anos aqui?
Só se for de contribuição no INSS, tá ligado? 25 partidas, mas eu quero destacar um outro cara. E eu tô falando do Ian Sassi, brasileiro que tem passagens por Vasco, Coxa e América Mineiro e vive hoje a sua temporada mais goleadora da carreira. São 15 gols marcados em 38 partidas. E quem fecha esse grupo aí é o LAFC, que se classificou pro Super Mundial com uma vitória épica de virada pra cima do América do México por 2-1. Só que também é verdade que dentro da MLS é outra coisa pra reparar também, o quão ruins são os times da MLS. Porque eu tô falando muito dessa parada de Brasil versus times portugueses, mas tem que ver também, porque eu, na minha cabeça, e o Mundial vai servir pra ver se eu tô certo ou errado, eu posso estar errado, mas na minha cabeça a MLS é muito abaixo. Até o time do Messi, que tem o Suárez, que tem o Jordi Alba, que tem o Busquets, mas os outros jogadores aparentemente são terríveis. Tem que ver, porque talvez não sejam, mas eu acho que é. E aí o Super Mundial vai servir pra gente, né, meio que ver ali o que tá certo e o que tá errado. O Los Angeles não vem muito bem, não. Que tem o Matias Rojas, verdade. Considerando os 15 jogos que fez até aqui dentro da Major League Soccer, o LAFC só tem 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ou seja, estamos falando de um time... Pô, é o tipo de coisa, é o tipo de time, no tipo de situação que se o Flamengo não ganhar, eu vou achar que a gente tá muito na merda, mais do que eu imaginava, tá ligado? Time que é o 6º na sua conferência, a Conferência Oeste, e também o 15º no geral. Na Conca Champions, eles bateram... Pô, se o Flamengo, que é uma das melhores coisas que a gente tem aqui, tá ligado? Um dos maiores expoentes do país nosso. Se o Flamengo não conseguir bater um time que tá pra baixo de 10º dos Estados Unidos... Tá ligado? Tá feia a coisa pra nós. Quartas de final, mas foram eliminados pelo Inter Miami. Até aqui, pelo menos, o grande destaque da temporada é o francês Denis Bouanga, que já participou com 11 gols e também serviu 5 assistências em 21 jogos, mas tem outros caras pra gente ficar de olho. Afinal, no seu gol, o LAFC tem ninguém mais, ninguém menos do que o Lloris, que foi campeão do mundo pela França em 2018, e um outro cara que também foi campeão do mundo, né? O Olivier Giroud, que inclusive serviu a assistência pro gol que classificou o Los Angeles para esse Mundial. No grupo F, o Fluminense aparece com a maior probabilidade dentre os brasileiros para... Mas também, olha os times aqui. Meu Deus do céu, o time chama Hyundai. Eu vou abrir um time Chevrolet. Avançar para a próxima fase, 80% de chance. Isso aí só fica ainda melhor se você for membro aqui do nosso canal. Tô de sacanagem, mas se você quiser apoiar o nosso trabalho e desbloquear vídeos exclusivos, eu vou ficar feliz demais. Voltando então a Pô, pra galera que gosta aí de um aspecto mais tático do futebol, esses caras são muito bons, tá? De verdade. Novamente, o canal tá aqui na descrição, você pode se inscrever lá e se por acaso você gostar muito, cogite também virar membro, porque o trabalho deles é realmente muito bom. Esse mano aqui, ele falou o nome dele, apareceu ali no começo, mas não lembro. Mas tem o Felipe Simonetti e o outro cara, eu acho que é João Gomes, acho que é isso. João Gomes. Enfim, é João alguma coisa também muito... Grupo do Flu, o grande favorito, lógico, é o Borussia Dortmund. Mas muito pelos altos e baixos na temporada 24-25, eles estão longe de ser um bicho papão. Isso porque, ainda que tenha conseguido chegar... Qual o nome do canal? Futebol Máximo, não tá... Aqui, ó, Futebol Máximo, tá ligado? Nas quartas da Champions, o Borussia foi só o 4º colocado na Bundes. E mais do que isso, né, eles ficaram a 25 pontos do Bayern, inclusive mais perto. Foi quase ganharam o campeonato. Assim, ficou faltando só 25 pontos, mas tirando, foi quase, tá ligado? Do 5º do que do 3º colocado. E uma das explicações, talvez, para essa instabilidade do Borussia durante a temporada seja a troca de comando. Foi depois de 4 derrotas consecutivas entre o final do primeiro turno e o início do retorno do campeonato alemão que o Sahin saiu para a entrada do Niko Kovac. E com o novo técnico, ainda que tenha sido tarde demais, dá pra gente vir aqui dizer que o Borussia começou a engrenar. Não à toa, esse time hoje sustenta uma série invicta de 7 jogos. São 6 vitórias consecutivas, incluindo um 4-2 contra o Leverkusen, um 3-1 O tanto que esses caras vão tomar gol do Germancano é brincadeira. diante do Barcelona e também um empate contra o Bayern de Munique. E o cara desse time, sem dúvida nenhuma, é o Serhou Guirassy. Simplesmente o artilheiro isolado do Borussia Dortmund na temporada 24-25, com 34 gols marcados e 7 assistências em 45 jogos. Ele que, apesar de ter ficado só com a vice-artilharia da Bundesliga... Qual time vai ser vexame se não passar na fase de grupos? Eu acho que Fluminense e Flamengo. Palmeiras também dá pra colocar? Não sei. Mas eu acho que Fluminense e Flamengo principalmente, tá ligado? Liga atrás do Harry Kane.
Isso falando dos brasileiros. Os europeus, gente, todo mundo tem que passar. Todo mundo assim, sei lá, o Salzburg, menos, né? Ninguém espera muita coisa do Salzburg. Mas os grandes europeus, Chelsea, Bayern, PSG, Real, isso aí é óbvio, tem que passar. Tem que passar. Tem 30 vezes mais dinheiro do que todo mundo, tem que passar, tá ligado? Foi o grande artilheiro da Champions, junto com o Rafinha, com 13 bolas na rede. Já o Ulsan, da Coreia do Sul, que conseguiu a sua classificação para o Super Mundial por conta do desempenho entre 2021 e 2024, que é o período de avaliação, não vive o seu melhor momento. O time foi eliminado da Champions Asiática O Ulsan Hyundai, tá ligado? O Ulsan Hyundai. E, assim, além de ser o Ulsan Hyundai, também não tá no bom momento. Pô, se não ganha num treco antes desse... mesmo de chegar no mata-mata, e no campeonato coreano tá só na terceira colocação com 29 pontos somados. Só pra você ter uma ideia, o líder tem 35 pontos e o primeiro time, que tá fora da zona de classificação pros playoffs, tem 22, ou seja, o Ulsan ainda corre riscos. E o grande destaque desse time é o recém-chegado e ex-juventude Eric Farias, que tem 9 gols marcados em 19 jogos pelo clube. E fechando esse grupo, a gente tem o Mamelodi Sundowns, que se classificou para o Super Mundial pelo ranking africano da FIFA e vive uma ótima temporada. E eu falo isso porque, apesar da derrota na final da Champions Africana para o Pirâmides do Egito, o Mamelodi Sundowns conquistou... Tem um time no Egito que chama Pirâmides. Na moral mesmo? De verdade? Sério? Sério mesmo? Seu octacampeonato da Liga Sul-Africana com uma vantagem de 15 pontos pro vice. E a curiosidade maneira que, aliás, eu já até comentei nesse vídeo, é que o Sundowns eliminou o Esperance da Tunísia nas quartas de finais da Champions Africana. Eles são meio seleção brasileira nas cores, né? Aqui, é bem o short azul, a camisa amarela, é meio seleção brasileira. Cana e detalhe, né? O Esperance é o adversário do Flamengo no grupo D. Uma outra coincidência é que o Esperance da Tunísia foi o ex-time do atual treinador do Mamelodi Sundowns, o português Miguel Cardoso, que tem passagens pelo Rio Ave, Nantes e Celta de Vigo. Por conta de tudo isso aí, é um time que promete... Pô, os caras já têm cara de seleção brasileira. O maluco 10 deles ainda chama Ribeiro. Isso aqui é tipo a seleção brasileira genérica do FIFA, tá ligado? Te dá pelo menos algum trabalho pro Fluminense, não imagino que seja muito. E uma outra coisa legal é que dentro dos seus... Bela calvície do rapaz aqui, hein? É quase um moicano, repara no cabelo dele. Mas você vê que tem cabelo aqui também, tá ligado? Mas é quase um moicano de tão calvo que ele é. Bela calvície. Baita calvície. Principais jogadores tem 2 brasileiros. O Lucas Ribeiro, que é o vice-artilheiro do time, com 20 gols marcados em 47 partidas. E também o Arthur Salles, atacante ex-Vasco e Bahia, que tem 18... Cara, eu não lembro desse maluco, mas tudo bem. Participações diretas em 38 jogos. Ele parece o Benasser do Milan. Pronto, agora, quando na rodinha dos seus amigos o assunto for o Super Mundial, você já pode pagar de gênio e eu nem vou cobrar crédito. A única coisa que eu te peço é pra você deixar o like e se inscrever no nosso canal. Nenhum brasileiro... Pera. Cara, o canal deles é realmente muito bom. Então, deem lá uma atenção. E é isso, estamos cada vez mais perto do Super Mundial. Vamos ver que loucura que vai ser essa parada. Eu torço pra que seja bem da hora, tá ligado? Porque a gente brasileiro, eu ia falar eu tô empolgado, mas eu acho que quase todo mundo brasileiro tá empolgado. Dificilmente alguém não vai meio que ficar hypado pra ver um Botafogo e PSG, tá ligado? Um Flamengo e Chelsea. Enfim, promete. Tá aqui, ó, o símbolo do Super Mundial. Cadê? Aqui, ó. Aqui, o símbolo do Super Mundial. Tem aqui figurinhas do Super Mundial. Cadê? Foca aqui. Club World Cup 25. Gente, é isso.